Salve galera, eu sou o Rafa PG e esse aqui é o Pipe Grep. Você sabe me dizer qual que é a importância de uma cultura em uma empresa? E o que acontece quando uma empresa cresce e precisa manter essa cultura? Já parou para pensar o que tem a ver a cultura de uma empresa com os seus princípios? Vamos discutir um pouco aqui no Pipe Grep hoje sobre escalabilidade de cultura. A cultura é o conjunto de princípios e comportamentos que uma empresa adota que tornam essa empresa única. Para fazer um paralelo com pessoas, a cultura é como se fosse a personalidade da empresa. E ela é tão importante que pode ser considerada um dos fatores fundamentais para que a empresa supere momentos de dificuldades e desafios. Mais do que processos, competências, técnicas e métricas, a cultura é o alicerce de uma grande empresa. Isso porque é muito mais difícil construir ou lapidar uma cultura do que implantar processos, treinar pessoas ou começar a metrificar resultados e indicadores. Porém, em cada estágio de uma empresa, e em especial as startups, a cultura da empresa se origina de grupos ou pessoas diferentes. E entender essas diferenças é crucial para que as estratégias sejam certas e garantam que a gente mantenha a cultura. Vamos falar agora dos principais estágios. No estágio de criação de uma empresa. Nesse estágio de criação da empresa, quase 100% da cultura vem dos fundadores. E algumas vezes temos um founder um pouco mais ativo nesse quesito e isso acaba guiando a cultura da empresa para seguir a cultura desse grupo de pessoas ou de uma pessoa em específico. Startup em crescimento. Nesse estágio, a cultura é inspirada pelos líderes e fundadores para os colaboradores. Geralmente aqui as lideranças começam a entender o modelo de cultura que cresceu organicamente e tentam mimetizar essa cultura em princípios que são divulgados. Esses princípios também, se adotados pelos líderes, passam a inspirar os colaboradores e são adotados amplamente pelos times. Scale-up. Nos estágios de maior crescimento, começa a existir um grande desafio na manutenção da cultura das empresas. Neste ponto, a cultura começa a ser algo que tem origem nos colaboradores mais do que nos líderes, embora os líderes também tenham seu papel na manutenção da cultura. O desafio nesse ponto é manter a cultura que é alicerce da empresa sem que a liderança tenha que ter um controle direto sobre ela. Nesse ponto você deve estar se perguntando, mas Rafa, como que eu faço para que a cultura que venha dos colaboradores seja a mesma que eu quero desenvolver na minha empresa? E eu vou te dizer, com base na experiência que eu tive nos meus 5 últimos anos, ajudando no processo de recrutamento para as startups que trabalhei, cada vez estou mais certo de duas coisas. É muito importante o recrutamento de pessoas alinhadas com a cultura esperada. E 2, é importante que as pessoas tenham autonomia para aplicar essa cultura no dia a dia. Vamos explorar em detalhes esses dois pontos. Primeiro, vamos falar sobre o recrutamento de pessoas alinhadas com essa cultura esperada. A gente só consegue atingir esse objetivo sendo muito criterioso nas contratações. E aqui tem um problema, porque é preferível deixar de contratar uma pessoa que é excelente no desempenho da sua função técnica, mas não está alinhada com a cultura da empresa, pois essa pessoa, no fim, ela vai acabar atuando como um detrator da cultura. E como eu posso fazer para entender na contratação se a pessoa tem ou não tem a ver com a nossa cultura? Primeiro é fazendo perguntas sobre cultura para o candidato. É importante que a gente tenha no processo algumas perguntas voltadas para a cultura, principalmente perguntas mais investigativas. É melhor do que perguntas do tipo certo ou errado. Quando você deixa que o candidato conte uma experiência sobre algum tema, é mais fácil perceber se ele age de forma alinhada ou desalinhada com a cultura que você quer manter. Vou dar um exemplo. Se a empresa prega por uma cultura de bastante autonomia,
Peça para o candidato exemplificar alguma experiência onde ele assumiu a liderança por alguma coisa que ele julgava importante e quais as dificuldades que ele teve nesse processo. Segunda dica é falar sobre princípios inegociáveis. Você pode perguntar para o candidato quais são princípios que, se a empresa não tiver, a pessoa sairia dessa empresa. Essa pergunta ajuda a entender a priorização dos princípios do candidato. Vou dar um exemplo. É bastante comum pessoas que querem trabalhar numa empresa com bastante autonomia. E, ao mesmo tempo, também é comum pessoas que prezam por estabilidade. Esses dois princípios, embora eles não sejam 100% contrários, eles trariam algumas situações onde só um dos dois poderiam ser aplicados. Então, a regra do princípio inegociável pode ajudar a entender qual dos dois seriam priorizados. O segundo ponto que a gente quer falar é sobre a autonomia para que as pessoas apliquem essa cultura no dia a dia. E para conseguir essa autonomia, é necessário delegar bastante coisa e descentralizar a tomada de decisão. Se a contratação foi feita de forma alinhada, é natural assumir que as decisões que essas pessoas vão tomar seriam muito parecidas das decisões que os líderes tomariam se ambos tivessem o mesmo contexto. E de novo aqui fica a pergunta, mas como que eu posso fazer isso? Muitas empresas com diferentes graus de maturidade têm estratégias para dar autonomia para os colaboradores. Aqui nesse ponto não existe muito bem uma fórmula, mas se eu fosse dar uma sugestão, seria criar grupos descentralizados de decisão, sendo que cada grupo tenha foco em uma temática única e autonomia para tomar decisões sobre esse tema. Essa sugestão também é abordada no livro An Elegant Puzzle, do Will Larson. Grupos de decisão são a base de algumas maneiras de organizar as empresas, como o próprio modelo de squad do Spotify, que, by the way, o Spotify não usa também. Só o tema de autonomia e grupos de decisões é grande o suficiente para a gente falar sobre isso em várias outras oportunidades. Quem sabe a gente não volta a discutir isso no futuro, né? E você? Concorda comigo sobre a importância da cultura nas empresas? Deixe um comentário aqui para entender mais como você pensa cultura nas empresas. E ainda sobre esse assunto, vou recomendar que você assista o meu vídeo sobre o Manifesto Ágil, que tem muito a ver com a cultura de startups. Bom, eu vou ficando por aqui. E não esquece de esmagar o like, se inscrever no canal e se você ainda não é inscrito, e clicar no sininho para não perder nada do conteúdo que eu publico semanalmente. Por hoje é só, eu sou o Rafa PG e vou ficando por aqui. Um abraço!